O filme começa no Banco Nacional Bleu-Fleur, onde uma criança está perto de uma máquina que vende chicletes. Neste momento, dois assaltantes, Herói e seu parceiro, Psycho, entram no banco. Há confusão quando eles apontam suas armas para as pessoas presentes e ordenam que todos permaneçam sentados. Herói então se aproxima e pede dinheiro ao caixa, que obedece. Enquanto isso, a criança perto da máquina de chicletes não parece assustada e calmamente oferece doces a Psycho. No entanto, ele aponta sua arma para ele e a cena acaba abruptamente. A história então se muda para Samurai Town, governada por um governador corrupto. Ele combinou elementos da sociedade japonesa moderna e pré-moderna com o antigo oeste americano, criando uma cidade única, mas repressiva. Mulheres semelhantes a geishas, vestidas com roupas tradicionais do Japão, samurais e cowboys americanos, seguem suas rotinas diárias. Descobrimos que o governador mantém um grupo de netas adotadas que são usadas para realizar seus desejos sexuais. Vemos uma delas, Suzy, observando as pessoas que passam enquanto um guarda atento observa. Este guarda é Yasujiro, o samurai mais fiel do governador. Depois que o samurai entra em uma das casas das geishas, ela sopra um apito para alertar suas amigas. Momentos depois, Bernice, outra neta do governador, chega com suas amigas Stella e Nancy. Suzy faz um gesto positivo para elas, e Bernice e suas amigas partem de carro. Elas expressam alívio por terem escapado. A cena então corta para Bernice acordando confusa, lembrando da viagem de carro. Ela percebe que está em um lugar estranho, cheio principalmente de lixo e vários manequins. Ela lembrou de ter visto uma placa e encontrado algumas pessoas assustadoras durante sua jornada. Bernice pediu ajuda, dizendo que não queria ser presa de novo. Ei! O filme que vou fazer o resumo chama Prisoners of the Ghostland. Em português, Ghostland, Terra Sem Lei. É uma mistura de fantasia, terror e suspense. É um filme muito bom do Nicolas Cage. Já te falo que você tem que prestar bastante atenção, senão você termina sem entender nada. É por isso já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like para receber os melhores resumos. Na cena seguinte, fomos levados para a cidade samurai, onde um festival estava acontecendo. As crianças brincavam felizes enquanto observavam o herói, que estava amarrado e preso. Logo depois, o governador apareceu, acompanhado por seus guardas mais leais e várias mulheres vestidas como geishas. Então, o herói foi desamarrado e apresentado diante dele. O governador elogiou sua coragem, mencionando o assalto a banco anterior, onde várias pessoas e crianças inocentes foram mortas. Ele então liberta o herói, dá-lhe um traje equipado com explosivos e diz para ele recuperar sua neta fugitiva, Bernice. Enquanto o herói veste o traje, o governador explica o que ele precisa fazer. Ele deve ir até um lugar no deserto onde vive um grupo chamado os Fantasmas. É revelado que fora da cidade samurai existe a Terra dos Fantasmas, um deserto habitado por pessoas amaldiçoadas e afetadas pela radiação. O governador mostra uma foto de Bernice e instrui o herói a fechar a jaqueta. Quando o herói fecha, um dispositivo no traje é ativado. O governador revela que o traje tem vários explosivos que vão explodir se ele machucar Bernice, tentar ter intimidade com ela, mexer no traje ou não conseguir resgatá-la em 5 dias. E que todos os dias a Bernice tem que falar o nome dela no microfone do traje, senão vai explodir do mesmo jeito. Mas se ele conseguir trazê-la de volta com sucesso, o governador vai desarmar a bomba com a chave. Sem alternativas, o herói concorda em realizar a missão e segue em direção a uma estrada que leva à Terra dos Fantasmas. Logo depois, ele avista um sinal, idêntico ao que Bernice e seus amigos tinham visto anteriormente. Logo em seguida, o herói é parado por um ônibus estranho e por um grupo de mutantes vestindo uniformes de prisão rasgados. O motorista, com o rosto muito queimado, o cega com um flash de luz forte, fazendo-o bater em uma pedra. O impacto machuca o braço do herói e ele acaba desmaiando. Em um sonho, ele lembra de participar de um festival na cidade, onde vê o menino da máquina de balas de goma e pessoas usando máscaras estranhas. Quando o herói acorda, ele está na Terra dos Fantasmas. Ele é capturado por um grupo chamado os Homens-Rato, que limpam a área. Eles o amarram e o arrastam à força. Depois de um tempo, o herói vê uma menina ferida que também foi capturada e pergunta se ela é Bernice.
Ela responde firmemente que não, e diz que Bernice é sua amiga. Eles então chegam a um lugar parecido com um culto, cercado por ruínas, lixo e uma alta torre do relógio. Os habitantes, vestidos com roupas estranhas e acessórios esquisitos, esperam ansiosamente pelos dois estranhos. Uma mulher misteriosa examina o sangue espesso e vermelho do herói e afirma que ele será aquele a libertá-los de sua prisão. Depois que o herói levanta, todos se juntam ao redor dele. Enoch, o líder local, aparece e diz que ninguém nunca conseguiu sair dali com sucesso. Quem tenta é pego pelos fantasmas e se torna parte do exército deles. Enoch pergunta ao herói por que ele veio. O herói explica que está procurando por uma garota. Quando mostram a foto de Bernice, um garoto diz ter visto ela se escondendo entre os manequins. O herói vai até o local indicado e encontra Bernice, mas ela não responde. Ela está em um estado semi-inconsciente por causa de um acidente de carro traumático. Enoch explica que os fantasmas capturam e matam as garotas, escondendo-as dentro dos manequins. O herói não se deixa abalar, focado apenas em completar sua missão. Ele mostra a Bernice uma foto de seu avô, convencendo-a a acompanhá-lo. Na cena seguinte, o herói reabastece seu carro e deixa a Terra dos Fantasmas. Ele retira as camadas de disfarce do rosto de Bernice e pede para ela falar seu nome no traje. Infelizmente, ela não consegue responder porque ainda está muito abalada. Quando ele dá água para Bernice, ele sente excitação. Nesse momento, o herói acidentalmente aciona um dos explosivos no traje. Isso resulta na perda de um dos testículos dele, fazendo-o desmaiar. Em um pesadelo vívido, o herói se vê de volta ao dia em que ele e seu parceiro tentaram assaltar o banco. A cena continua com Psycho apontando sua arma para o garoto perto da máquina de chicletes. O herói tenta salvar o garoto, mas Psycho acaba disparando, atingindo a máquina de chicletes. O herói tenta desesperadamente acalmar seu amigo, mas ele acaba matando todo mundo. Em seguida, uma briga se inicia entre os dois amigos e eles acabam quebrando uma janela de vidro. Os policiais chegam e Psycho tenta disparar contra eles e acaba sendo baleado. Herói tenta escapar nessa oportunidade. Os policiais, tentando acertar, acabam matando uma mulher, deixando sua pequena filha ferida para trás. Nesse momento, um homem se aproxima da menina e bagunça gentilmente seu cabelo. De volta ao momento atual, o herói percebe que Bernice é a mesma menina cuja mãe foi morta no tiroteio. Descobre-se que foi o governador quem a adotou. O herói então pede desculpas a Bernice pela perda e promete libertá-la da Terra dos Fantasmas. De repente, a fumaça começa a subir e criaturas mutantes emergem dela, parecendo zumbis sedentos por sangue humano. Eles começam a atacar o herói e durante toda a confusão por estar segurando o braço da Bernice com força, outro explosivo em seu braço explode e o deixa desacordado. Ouvindo o barulho da explosão, os fantasmas rapidamente desaparecem. A explosão, no entanto, consegue tirar Bernice do seu estado de choque. Bernice não é realmente neta do governador, mas apenas uma prisioneira de seu governo traiçoeiro, como muitos outros antes dela. Enquanto isso, o herói tem outra visão onde está entre as pessoas da Terra dos Fantasmas. Uma mulher explica que a região costumava ser uma fábrica de produtos químicos controlada pelo governador, onde testavam armas nucleares. Um dia, houve uma terrível colisão entre um caminhão de resíduos nucleares e um ônibus de presidiários, resultando em um vazamento devastador de resíduos nucleares altamente perigosos. Isso levou a área a ser isolada e os moradores ficaram presos lá. Eles acabaram morrendo de fome e dificuldades. Dentro dessa região desolada está o povoado conhecido como Cidade Samurai, governado pelo famoso governador. A mulher então explica que ninguém que entre nessa região jamais retorna. Quando o herói pede orientação, a mulher reconhece suas boas intenções e diz a ele que pode salvar todos se ajudar a garota. Ela acredita que ele veio para resgatar Bernice e que tem o poder de libertar todos eles. Quando o herói volta a si, ele percebe a ligação entre os mutantes e a Terra dos Fantasmas. São os prisioneiros que sofreram o acidente com o transporte de resíduos nucleares, causando o desastre. A Torre do Relógio e as ruínas que ele viu quando entrou pela primeira vez na Terra dos Fantasmas são partes restantes da usina nuclear destruída. E os habitantes da área são os espíritos das pessoas que morreram no desastre.
A Terra dos Fantasmas é um lugar dos mortos, como indicado pelas faixas brancas, roupas com ombreiras que parecem asas de anjo e muitos manequins guardados ali. O herói e Bernice conseguem entrar nesse lugar porque estão, de certa forma, meio mortos. Bernice pelo trauma emocional de exploração do governador e o herói pelas feridas físicas. Descobre-se que a Terra dos Fantasmas não é apenas um mundo espiritual, mas um limbo onde as almas dos espíritos inquietos estão aprisionadas. Ao saber disso, o herói decide firmemente salvá-los. Neste momento, o alarme do traje começa a soar conforme se aproxima da contagem regressiva final. Bernice, entendendo a seriedade da situação, começa a confiar nele. A cena então mostra os homens do governador retornando com Stella, que tentou escapar com Bernice. Como castigo, o samurai Yasujiro rapidamente saca sua espada longa e a mata. No mundo dos espíritos, o herói reúne todos os habitantes e compartilha o que viu em seu sonho. Ele então motiva os moradores a se rebelarem contra a tirania do governador. Na cidade dos samurais, uma mulher na prisão conversa com Yasujiro, lembrando-o que o governador prometeu libertá-lo se ele obedecesse às ordens. Ela questiona se devem permanecer leais ou se rebelar. É revelado que a irmã de Yasujiro também é uma das netas do governador. Na Terra dos Fantasmas, o herói avisa a todos que vão partir amanhã. Alguns riem, mas Enoch apoia a decisão, dizendo que devem lutar juntos. O herói então pede aos Homem-Ratos alguns equipamentos, como um capacete e uma arma. De repente são confrontados pelos mutantes e seu líder, um homem gravemente queimado. O herói logo reconhece o líder como seu antigo amigo Psycho, que estava entre os prisioneiros no ônibus envolvido no acidente com transporte de resíduos nucleares. Durante o acidente, um incêndio ocorreu e alguns prisioneiros foram queimados. Alguns se transformaram em criaturas semelhantes a zumbis por causa da exposição à radiação nuclear. Outros morreram instantaneamente devido aos ferimentos, enquanto Psycho sofreu graves queimaduras no rosto. Ele questiona o herói sobre por que o traiu, deixando-o para trás com a polícia. O herói explica que Psycho estava perdendo o controle e se tornando agressivo com todos. Ele perdeu a esperança nele quando Psycho tirou vidas inocentes durante o assalto ao banco. Com isso, os dois amigos resolvem suas diferenças e se desculpam. Psycho então argumenta que o governador que é o verdadeiro predador e precisa ser eliminado para garantir a liberdade deles. Na próxima cena, vemos o governador espalhando sua habitual propaganda para o povo. Ele afirma com confiança que é o responsável pelo ambiente pacífico da cidade. Neste momento, o herói e Bernice chegam à cena, surpreendendo a todos. O herói então pede para tirar sua roupa especial, mas o governador se recusa. Em vez disso, ele ordena que seus homens o eliminem. Neste momento tenso, herói finge tomar Bernice como refém. Isso faz com que Suzy, que está muito afetada pelos maus tratos do governador, passe despercebida pelos guardas. Ela pega uma metralhadora próxima e neutraliza a maioria dos homens corruptos que ajudavam o governador a dominar pessoas inocentes, mas ela também é atingida por tiros e fica ferida no processo. Durante esse tempo, o herói enfrenta os capangas com determinação, usando as armas fornecidas pelos Homens-Ratos. Ele também parece ser um habilidoso lutador de karatê. Bernice, por outro lado, carrega Suzy ferida e tenta levá-la para um lugar mais seguro. Elas são perseguidas pelos guardas, mas felizmente, um guerreiro samurai as salva. Depois que todos os guardas armados são derrotados, ocorre um confronto final entre o herói e Yasujiro. O samurai inicialmente domina o herói, que está gravemente ferido. Após uma luta intensa, os dois param por um momento e abaixam suas armas. Mas isso se revela um truque de Yasujiro. Ele rapidamente retoma sua arma e tenta atacar o herói. No entanto, o herói já tinha previsto o movimento e derrota Yasujiro. Nesse meio tempo, o governador se aproxima de Suzy para pedir desculpas, mas ela espertamente pega a chave do traje do herói dele. Quando ele tenta reagir, Bernice se vinga atirando nele várias vezes, acabando com seu governo autoritário. Então, o herói pega a chave de Suzy e finalmente desbloqueia o dispositivo em seu traje. Com o governador finalmente derrotado, um garoto vestido como um corvo retorna à Terra dos Fantasmas para contar aos moradores. Eles se alegram com a notícia e expressam alívio por estarem finalmente livres da opressão.
A torre do relógio desmorona e a cena abruptamente escurece. O filme então mostra o herói, Bernice e Suzy sentados em um ponto de ônibus na cidade samurai, enquanto os outros moradores seguem suas rotinas diárias. O herói diz com entusiasmo: "A cidade samurai vai ser um lugar lindo um dia." E assim o filme acaba. Conseguiu entender o filme? Escreva no comentário e não esqueça de falar a nota que você dar para esse filme. Então é isso, até o próximo resumo.